Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou. E nessa mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse: "Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei." Os judeus lhe responderam: "Nós não podemos condenar ninguém à morte."
Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que modo havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será.
Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e, depois, do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no, com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Hoje, Sexta-feira Santa, segundo dia do Tríduo Pascal, em que celebramos os mistérios mais importantes de nossa fé cristã, enfrentamos algo difícil de aceitar. O Filho de Deus, a luz do mundo, Ele que é a vida, morre em uma cruz, condenado como um malfeitor, um ladrão, mais ainda, um maldito. Estamos no fim? Afinal, seria a história de Jesus um verdadeiro fracasso? A propósito desta Sexta-feira Santa, e diante do relato completo da Paixão segundo João, que escutamos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, nesse relato da Paixão abunda a injustiça, a barbárie, a tortura, o sangue, as trevas, o abandono. Mas, por trás desse absurdo, existe uma potência admirável, um segredo sem igual, ao qual és convidado a olhar. Por trás da injustiça e do sangue estão a fidelidade e o amor. A fidelidade e o amor de Jesus que, como vimos ontem, havia amado os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Se entrega por completo, entrega absolutamente tudo, inclusive a sua própria mãe, Maria. Toda a vida de Jesus é uma história de amor. Por amor, o Filho de Deus se encarnou. Por amor, percorreu os caminhos anunciando um Deus Pai terno e misericordioso. Por amor, se compadeceu, curou e expulsou toda forma de mal. E hoje, por amor, aceita todo o peso da injustiça, do pecado do mundo, sendo fiel e autêntico,
Por amor, abraça a cruz. Se nas palavras de Jesus e se nos seus milagres extraordinários se vislumbra já o rosto de Deus, compassivo e amoroso, no Cristo crucificado se torna ainda mais claro este amor absurdo de Deus por ti. Os braços abertos de Jesus na cruz são os braços abertos de Deus que te diz: se compreendesses como te amo, ninguém te ama como eu. Em um momento de silêncio, repita esta frase de São Paulo aos Gálatas: Cristo me amou e se entregou por mim. Cristo me amou e se entregou por mim. Em segundo lugar, na vigília noturna vimos Jesus no Horto das Oliveiras, cheio de angústia, confessando a seus amigos: sinto uma tristeza mortal. E pediu a Deus: meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Na paixão de Jesus vemos como o Filho de Deus experimenta não só um sofrimento físico enorme, dor psicológica exorbitante e brutal, senão também o peso da injustiça, os tormentos, as provações, também a incompreensão e o abandono. Cristo crucificado nos recorda que Deus conhece bem o sofrimento. Na paixão de Cristo, Deus se solidariza com todo o sofrimento humano, pois experimentou em suas próprias entranhas, não o fazer de conta, senão uma experiência que te diz: não estás só no sofrimento, estou contigo. E esse sofrimento e essa morte não é o fim. E esta verdade se torna real na ressurreição de Jesus. Agora perguntas-te: sentes a proximidade de Deus na provação e no sofrimento? Te agarras forte a Cristo crucificado? Tens nele seu consolo e fortaleza? Em terceiro lugar, e ainda que temos 1000 detalhes a considerar, quero deter-me particularmente em um. Jesus é condenado injustamente, é abandonado por seus discípulos, sofre todo tipo de vexame. Jesus, como resposta, poderia amaldiçoar, injuriar, utilizar de seu poder para devolver toda classe de males a esses verdugos. E, no entanto, ao longo de sua paixão, Jesus permanece humilde, abençoando, perdoando. A Pedro pede, no horto, que guarde a espada. Ao bom ladrão diz: hoje estarás comigo no paraíso. A João entrega ternamente a sua mãe. E seu último grito, como nos disse Lucas, é: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. O próprio Pilatos, que sabemos pelos historiadores que era um sanguinário, ficou impressionado com suas atitudes e até confessa publicamente: eu não encontro nenhuma culpa nele. E nos disse o Evangelho de Marcos que um centurião, ao pé da cruz, confessou ao ver a morte de Jesus: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Olhas para ti. Tua vida está atravessada de bondade, de humildade, de perdão, ou de críticas, julgamentos, de queixas e maldições e está cheio de orgulho e rancores? Que esse Evangelho te leve a maravilhar-te com o incrível amor que Deus lhe demonstrou na paixão e morte de Jesus e, em meio aos teus problemas e sofrimento, te aproximes de Cristo crucificado e te deixes abraçar por esses braços que transmitem sempre força e vida. Senhor Jesus, Tu me amaste até o fim. Tu não poderias ter feito mais para me mostrar Teu imenso amor. Que em meus sofrimentos eu encontre força na Tua paixão e, olhando para Ti, eu seja cada vez mais humilde, menos ressentido e fiel até o fim.